Boa noite aos irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas, aos irmãos que estão sob tratamento. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Hoje nós teremos a satisfação de mais uma vez contar com nossa irmã Ednar Santos, da Federação Espírita Pernambucana, que vai nos trazer o tema A Morte e Paixão de Jesus. Eu diria que os nossos corações se enchem de alegria e lembrar de Cristo, mesmo com sofrimento, porque ele passou, mas porque ele nos deixou uma filosofia de vida, um caminho a ser seguido para a nossa felicidade e, quem sabe, também recebemos a paz que ele nos prometeu. A sua humildade, superando as dificuldades, a traição e superando a morte, mostrando que a nossa vida continua além do túmulo. Então, vamos elevar o pensamento ao alto para nos harmonizarmos com o mundo celestial, rogando ao Pai, Criador de amor e bondade, e ao Mestre Jesus, que tenhamos uma noite de luz, de aprendizado, de compreensão, que possamos entender tudo que a nossa irmã venha nos trazer, principalmente praticar aquilo que Jesus deixou para todos nós, o amor, a caridade, a fraternidade. Que a espiritualidade amiga da casa esteja presente, harmonizando o ambiente, trazendo intuição para a nossa irmã Edna, e que tenhamos uma noite de proveito para todos nós, encarnados e desencarnados. E em prece, eu passo a palavra à nossa irmã Edna Santos, para que nos traga a sua mensagem. Muita paz. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez nesta casa de trabalho e de oração tão agradável, onde somos recebidos com tanto carinho, com tanto amor. Eu agradeço aí. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre Jesus, não é? Uma vez que a gente sabe que todo o manancial de informações sobre ele é muito grande para a gente esgotar assim em tão poucos minutos. Mas traremos, assim, algo que possa nos deixar mais informados, mais aliviados com relação à grande missão que Jesus teve aqui na Terra, não é? Todos nós sabemos que os espíritos puros, eles já habitam junto com Deus. A própria denominação deles já nos indica que eles não precisam mais sofrer nenhum tipo de situação de constrangimento, de ordem material, de ordem moral, de ordem espiritual. Por quê? Porque eles já superaram tudo isso. Os espíritos superiores, eles sabem muitas coisas, muito mais do que nós imaginamos. Por isso que Jesus falava tantas coisas que ainda eram misteriosas para o nosso entendimento, para o nosso intelecto, porque ele já estava puro naquela ocasião em que ele esteve aqui conosco, vivendo um pouco de tempo. Mas o que é mais interessante é que a gente fica imaginando como foi desafiadora essa missão. Porque quem Jesus encontra naquele momento, naquela época, encarnados ali? Pessoas abastadas, mas com pouca empatia, com pouca atenção para quem não era. Pessoas pobres, a maioria agricultores, pastores, pessoas muito simples, que não tiveram tempo de se intelectualizarem mais, de poderem estudar mais a lei, de poderem se alfabetizar melhor. Então, Jesus se deparou com essas pessoas. Mas entre as abastadas e as pobres, havia os doentes, porque ele vai dizer que ele não veio para os ricos nem para os pobres, ele veio para os doentes. São os doentes que precisam de médico.
Ele se considerava, portanto, o médico das nossas almas, não é? Outro tipo de medicina, não a medicina convencional, mas uma medicina que explora o interior das pessoas, não é? A medicina tradicional, ela explora o corpo físico. E nós temos uma medicina já muito avançada hoje na Terra, não é? Principalmente com relação a imagens. Hoje os médicos trabalham com imagens. Eles precisam ver como está seu fígado, seu pulmão, seu baço, seu coração. A imagem diz tudo para o médico, ou pelo menos o orienta no que fazer com aquele paciente. Mas o médico Jesus é o médico que olha a alma. Quem é Edna? O que é que ela tem de possibilidades para esta encarnação? Por que ela precisa mudar o comportamento dela em determinadas situações? Então, é o médico que cura a alma. A doutrina espírita, ela nos dá esse tipo de medicina, não é? A gente sabe que a medicina convencional passa os remédios para determinada situação que a gente vai passando. A doutrina espírita não prescreve remédios, ela oferece algumas alternativas para aquela pessoa que chega ali na casa espírita, que procura, digamos assim, a profilaxia espírita. Então, nas casas espíritas não existe cura de corpos físicos. Na casa espírita existe a cura da alma. A pessoa vai se curando à medida que ela vai estabelecendo a sua reforma moral, a sua reforma íntima. Essa é a verdadeira cura, né? Porque às vezes nem o dinheiro tanto que a gente tem compra o remédio que vai curar a nossa doença. Enquanto que a doutrina, com as suas orientações e os seus esclarecimentos, e além de tudo, a consolação, vai ajudando a pessoa a entender o que ela sente, por que que ela sente e como ela pode, digamos assim, solucionar as suas problemáticas internas. Jesus era esse tipo de médico e ele deixou para nós, né, essa orientação. Então, foi desafiante por quê? Porque os religiosos daquela época, eles eram muito apegados às práticas exteriores. Jesus procurou os sacerdotes, procurou os doutores, mas eles não queriam saber de Jesus. Achavam uma pessoa simplória, né, um pretenso profeta. Não acreditavam que Jesus fosse o Messias, o enviado de Deus, que ele fosse o Cristo, não é? Jesus, o Cristo. Ou seja, naquele momento, era a entidade mais importante do planeta. Estava ali encarnada entre eles e eles nem percebiam isso. É por isso que tanta ignorância gerou todo esse todo esse processo de julgamento, primeiro de perseguição, depois de julgamento e depois de morte, não é? Então, a gente vê que Jesus ele tentou, ele se pôs à disposição, mas aquelas pessoas, notadamente aquelas que se acreditavam donas da lei, não é? Elas não estavam interessadas nos discursos de Jesus. Alguns até iam assistir, mas só para procurar alguma coisa que Jesus dissesse de errado, de contundente, para eles poderem ter uma motivação para poder prender Jesus. Então, mesmo depois da morte de Jesus, esses mesmos religiosos continuaram reencarnando no mundo. Ainda hoje, existem aqueles que só procuram a religião para, digamos assim, amenizar suas consciências culpadas, cheias de pecados, né? Nós espíritas não usamos a palavra pecado, usamos a palavra erro, né, equívoco, mas eles até hoje usam as práticas exteriores somente na pretensão de amenizarem as suas dores conscienciais. Mas o pecado continua ali, não é? Mesmo fazendo todas as práticas, fazendo tudo direitinho, aquilo ali não resolve as suas problemáticas internas. E, lamentavelmente, no meio espírita, isso também acontece. Pessoas que se preocupam mais com cargos na casa espírita, pessoas que se preocupam mais com aplausos na casa espírita, querem ser palestrantes renomados, trazerem novidades, às vezes até fora do contexto doutrinário,
apenas para demonstrar digamos assim, uma possível celebridade ali por trás, não é? Aqueles que se preocupam apenas com a posição, mesmo sendo aquelas pessoas estudiosas da doutrina, que buscam o entendimento correto das leis de Deus, mas cometem esses pequenos equívocos, vão atrás dos fenômenos mediúnicos, só participam das coisas onde tiver mediunidade envolvida, como se a mediunidade ela fosse a faculdade mais importante que a pessoa tem. Nossa, Deus nos deu muitas faculdades, muitas, muitas e muitas. A mediunidade, é claro, é ela que nos coloca, não é, ao lado dos nossos irmãos desencarnados. É graças a ela que nós podemos nos comunicar com quem já desencarnou, mas ela não é a atividade, porém, numa casa espírita, a atividade mais importante. A atividade mais importante da casa espírita é essa aqui, que a gente está tendo nesse momento, que é o da palestra, do esclarecimento, do conhecimento. Então, Jesus, ele teve essa missão, não é, muito forte. E em várias e várias situações, Jesus deu a entender que ele tinha vindo para isso. Nós vamos encontrar, não é, em diversos trechos evangélicos, o sentido mais profundo da missão de Jesus. Conta-se que a primeira saída dele de Cafarnaum, porque Jesus morou, não é, em Cafarnaum durante os meses, ele precisou estar lá porque estava lá a grande maioria dos apóstolos. Se a gente for fazer o elenco aqui dos apóstolos, a maioria deles era pescador, não é? Eram pescadores. Então, Jesus ficou lá em Cafarnaum, uma cidade de pescadores, onde morava Pedro, Simão Pedro e seu irmão André. Então, Jesus ficou por lá um tempão, até que ele resolveu sair para buscar outros irmãos e para outros lugares. E a gente vai encontrar que o sentido profundo da missão de Jesus está no fato dele ter saído de junto de Deus para ficar aqui conosco durante um tempo. Então, Marcos, por exemplo, vai dizer que Jesus, de madrugada, saiu de Cafarnaum, ainda estava escuro. Ele saiu secretamente, ele não queria causar nenhum tipo de tumulto, porque a casa de Pedro, todas as cercanias ali de Cafarnaum viviam lotadas de pessoas que vinham ouvir Jesus, não é? Serem curadas por ele. Então, ele foi para um lugar deserto, ele queria solidão nesse momento, né? Ele queria privacidade, e ele nunca tinha essa privacidade lá em Cafarnaum, para que ele pudesse concentrar-se dessa feita na sua missão, naquilo que ele veio fazer. E ali em Marcos, no capítulo 1, Marcos vai dizer que o sentido imediato da missão de Jesus estava na sua saída de Cafarnaum. E o sentido profundo estava, Jesus queria dizer, que foi quando ele saiu da sua comunidade de espíritos puros para então adentrar a um mundo ainda de provas e de expiações, né? Então vejo a diferença muito grande, né, em uma missão de alta envergadura. Então, ele disse aos apóstolos, depois que ele terminou suas orações, ele disse: vamos para um outro lugar, porque ele precisava pregar também em outras cercanias além de Cafarnaum. Foi para isso que eu vim, olha aí. Já deu uma dica para a gente de qual era a missão dele aqui na Terra. Então, é preciso que eu também vá para outros lugares e pregue, né? Então, ele foi para várias sinagogas de várias localidades e lá ele também fez curas, curou muitas pessoas. Então, nós vemos aqui que Jesus já deu a sua primeira dica da sua missão. Mas Lucas também vai dizer lá no seu capítulo 4 que Jesus chegou em Nazaré, na cidade onde ele morava, morou antes de ser rabino, não é? Onde morava sua mãe, seu pai, os irmãos, aonde ele também aprendeu a carpintaria. Nazaré era um lugarejo bem pequenininho que havia ali, não é, nas cercanias de Jerusalém. Conta-se que recentemente, aí, numas escavações que foram feitas aí recentemente,
foi encontrada, né? Essa localidade de Nazaré, ela sumiu do mapa, ela foi destruída por alguma razão. E aí, agora, não é, no século XXI, vieram encontrar os, digamos, as pedras, como é que a gente diz, as ruínas de Nazaré, a cidade onde Jesus morou. Ele nasceu em Belém, não é? A gente sabe disso, mas morou em Nazaré durante muito tempo. E aí ele entrou numa sinagoga lá de Nazaré e era costume alguém se levantar e se oferecer para ler a lição que estava posta na lei, como até hoje fazem os padres quando abrem as Bíblias e leem aquela lição, ou os pastores, não é? Na época de Jesus era assim que se fazia. Ele se levantou, se colocou à disposição para ler, leu o que estava escrito ali na lei, ele abriu o livro e achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim. Olha aí, algo que havia sido escrito antes até dele vir para a terra, não é? Por antigos profetas. E nada por acaso, nada aleatoriamente falando, quando ele vai ler, a lição dali era sobre ele, sobre o próprio Jesus, que já havia sido predita pelos profetas, ao dizerem, e ele vai lendo, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade dos cativos e a restauração da vista dos cegos. Ali, novamente, Jesus falava qual era a sua missão: a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, ou seja, o reino de Deus. Então, nada por acaso, uma profecia que ele próprio leu, não é? Aquela lição, claro, deve ter sido lida por muitas vezes atrás, mas naquele momento ela estava sendo lida pelo próprio missionário. Uma coisa linda de se ver. Mas aí a gente vai vendo mais coisas. Depois Lucas também vai dizer que muitos demônios saíram clamando, né? Clamando por ali, dizendo: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Olha só, até os espíritos desencarnados, porque naquela época eles chamavam os espíritos desencarnados que faziam coisas ruins de demônios, né? E daí até os próprios desencarnados, obsessores, que andavam por ali influenciando as pessoas daquela localidade, reconheciam Jesus como o Cristo de Deus. E também, não é? Eles diziam: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto e a multidão procurava. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu não fique aqui. As pessoas, quando Jesus chegava, elas não queriam mais que ele saísse, que ele ficasse ali, né, naquele lugar. Mas ele disse que era necessário também que ele anunciasse o reino de Deus em outras cidades. E também porque para isso eu fui enviado. Aí a gente faz aquela liga com o batismo, lembram? Que quando Jesus estava sendo batizado por João o Batista, não é? E uma voz do céu disse: Esse é o meu filho, com quem eu me comprazo, ou seja, com quem eu me abraço, com quem eu combino com tudo que ele fizer. Ele está fazendo, aliás, em meu nome. A gente lembra desse, não é? Quando a gente vai lendo, quando Jesus vai dizendo que a missão dele era essa, era aquela, a gente vai fazendo as ligas no próprio evangelho, não é? Porque o evangelho ele é todo ligadinho, não tem nada fora do contexto. E aí ele pregava, né? Ele diz aqui, né, que ele veio para pregar o evangelho, o reino de Deus, porque para isso ele foi enviado. A gente vai encontrar lá em João também, no evangelista, dessa feita, no capítulo 8, e disse-lhe Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias. Porque vai ter um momento que Jesus vai dizer: Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, aqui ele reforça isso, não é? Se vocês fossem realmente meus irmãos, soubessem que eu vim de Deus, vocês me amariam verdadeiramente. Então, nós vamos encontrar também, lá em João, ele dizendo: Não vim de mim mesmo, mas ele, Deus, me enviou.
João, no capítulo 12, também vai dizer que Jesus dizia: agora minha alma está perturbada, então o que eu direi? Pai, salva-me desta hora, Jesus, não é? Na verdade, a gente sabe que Jesus não duvidava por momento nenhum do amor que Deus tinha por ele, a confiança de Deus sobre ele, não é? Então, o que Jesus pedia para Deus é que ele nunca fraquejasse, que nenhuma tentação o fizesse claudicar, o fizesse fraquejar. Então, ele vai dizer, não é? Salva-me desta hora, mas para isto eu vim nesta hora. A gente pode perguntar assim, mas por que que Jesus veio em tempos tão recuados, né? Ele poderia ter vindo agora, por exemplo, do século XX para cá, onde o homem estaria mais esclarecido, mais sábio, porque uma das grandes características nossas que habitamos planetas como a Terra, de provas e de expiações, é a nossa inteligência. Kardec vai dizer isso, não é? A inteligência dos habitantes define a condição moral do planeta. Aí a gente até se pergunta, então o homem tem tanta inteligência, por que que ele usa tanta inteligência para o mal? Inclusive no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma lição chamada A Missão do Homem Inteligente na Terra. Como é importante a gente usar bem o que a gente tem, a nossa inteligência que Deus nos deu. E aí Jesus vai dizendo lá em João, em vários capítulos, que ele veio para ser, digamos assim, o nosso Salvador. Ele era o Messias, não é? Lá em João 8,13, Jesus vai dizer, sabia que o Pai lhe dera autoridade, por isso que Jesus curava. Ele conseguia livrar as pessoas dos seus males, das doenças físicas, mas também das doenças da alma, né? E aí ele vai dizer que ele tinha a autoridade de Deus para poder fazer todas essas coisas, e ele viria de Deus e voltaria para Deus. Esse é o momento da Santa Ceia, quando ele está lá, nesse momento da última ceia com os apóstolos, que ele lava os pés deles, né? Dando para eles uma grande lição de humildade, porque àquela altura os apóstolos já tinham certeza de que Jesus era o Filho de Deus, não é? Mas era um grupo muito pequeno de pessoas. Essa ideia ela teria que se expandir, daí a missão dos apóstolos, de saírem pelo mundo divulgando que Jesus era o Filho de Deus e que vieram anunciar esse reino, não é? Então, ali, na última ceia, Jesus lava os pés, é aquele momento em que Judas, nosso irmão, eu fico pensando, se eu fosse espírita há muito tempo, eu não teria tido tanto preconceito com Judas, né? Como a gente tratou mal o nosso irmão, chamando ele de traidor, jogando pedra, malhando o Judas, né? Que é foi uma ação, uma atividade que foi realizada durante muito tempo aqui no nosso planeta, de as pessoas, nessa época do ano, elas malharem o Judas, faziam um boneco de pano, amarravam num poste e quem passava jogava uma pedra ou cuspia em direção àquela figura. Como Judas foi odiado. Dante Alighieri escreveu um livro chamado A Divina Comédia. E ele divide o livro em 4 partes. Aliás, em 3, né? Ele vai falar do inferno, ele vai falar do purgatório e ele vai falar do paraíso. No inferno, Dante coloca, né? Dante é o próprio personagem do livro, ele se coloca como um cruzado, que se tornou escritor e que escreveu as suas loas do período em que ele era cruzado. E ele era apaixonado por Beatrice, que era uma moça muito bonita, muito boa de coração. Tanto que quando Dante foi escrever o Paraíso, ele pediu ajuda a ela, né, para escrever, porque ele não se achava digno de descrever o paraíso. Então, lá no inferno de Dante, ele divide o inferno em várias camadas. E a camada mais profunda do inferno, quem é que está lá? É Judas. Aí a gente vai ver as notícias do mundo espiritual, e aí, não é? Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo 24, vai falar sobre Judas, a ilusão do discípulo. Tão interessante isso aí, porque tem um diálogo interessante entre o próprio Judas e Tiago, o irmão
de João, né? Porque existiam dois Tiagos com Jesus. O Tiago maior, porque era mais velho, esse aí era filho de Zebedeu, com Salomé, irmão de João, o evangelista, e tinha Tiago mais novo, que chama o Tiago menor, que era de outra família. Então, o Tiago maior, conversando com Judas, os dois conversando, aí Humberto vai falar aqui no livro, né? No capítulo 24, quando os dois vão seguindo Jesus, estavam ali acompanhando o mestre, e lado a lado, Judas chamou Tiago e disse: Ô Tiago, você não acha que Jesus, ele é muito simples? Você acha que ele é capaz de quebrar o jugo tirânico dos romanos? Porque Judas era aquela pessoa que nos dá uma grande lição. É a lição das pessoas apegadas apenas às coisas do mundo. Preocupado com a política, preocupado com a sociedade, preocupado com isso, preocupado com aquilo, e não estava preocupado com o reino de Deus. Ele só se preocupava com as coisas imediatas, não é? O aqui e o agora, it's now or never, né? Como se diz no popular. Preocupado apenas com as coisas que acontecem no dia a dia, não é? Naquele círculo estreito de experiência. A pessoa não sai dali para nada. Era o caso de Judas. Era uma pessoa apegada ainda muito às coisas do mundo. Então, ele achava que Jesus era muito simples, demasiado simples para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel. E aí, Tiago, não é, responde para Judas: você poderia admitir no mestre disposições destruidoras de um guerreiro no mundo? Porque era isso que Judas queria, que Jesus pegasse uma espada, arregimentasse ali um exército, porque ele era muito querido, tinha curado muita gente, então muitas pessoas iriam lhe obedecer, iriam atrás dele, o que ele dissesse seria lei. Judas era essa pessoa, um ativista político, ele achava que resolvia-se tudo dessa forma. Aí, aqui mesmo, Humberto, nessa mesma lição, vai dizer o seguinte: já se havia escoado a hora sexta. Hora sexta é meio-dia na contagem hebraica, né? Em que o mestre morrera na cruz. E Judas, não é? De longe, contemplou todas essas cenas angustiantes. E aí foi quando ele caiu na real, que ele viu que tinha feito uma besteira muito grande, né? E daí, ele vendo as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário, atroz remorso lhe acometeu na alma. A consciência ficou dilacerada. A consciência, meus irmãos, é o nosso juiz. Todo mundo tem um juiz na cabeça, na consciência, né? Cabeça na forma metafórica. Na consciência, todos nós temos um juiz que se chama consciência. Por isso que quando uma pessoa faz uma besteira, alguém diz: ah, fulano não ouviu a voz da consciência, cicrana não escutou, né? E um filósofo muito conhecido nosso, chamado Blaise Pascal, ele diz o seguinte, que a consciência é o livro que as pessoas menos leem, porque está tudo lá na consciência. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, responderam os espíritos. Então, nós trazemos Deus conosco, nosso grande juiz está conosco em todos os momentos. Quando a gente faz uma bobagem, a gente percebe logo. Por quê? Porque Deus está lá na consciência, suas leis estão lá na nossa consciência. Então, ele estava dilacerado do ponto de vista da alma. Lágrimas ardentes lhe rolavam os olhos tristes e amortecidos. Malgrado a vaidade que o perdera, ele amava intensamente o Messias. O fato de Judas ter feito aquilo não significava dizer que ele fosse contra Jesus, ou que ele não gostasse de Jesus, ele amava Jesus. Como qualquer um de nós pode trair alguém que a gente ama. Então, a gente não pode julgar as pessoas, não é? Aí eu fico me perguntando por isso, meu Deus, como eu fui má, como eu fui uma pessoa preconceituosa com Judas, achando que era merecida as cusparadas que ele recebia, as pedradas. Será que eu gostaria se fosse comigo? Por isso que a gente não pode julgar ninguém, não é? E então, mais depois da lição, aí Humberto vai falar que Jesus foi ver Judas
quando ele estava, depois que ele morreu, né? Os dois morreram. Jesus morreu primeiro e Judas morreu depois. Judas estava no mundo espiritual, numa condição muito precária, e Jesus foi lá conversar com ele. Mas ele não se sentia digno de receber Jesus pela sua consciência pesada e amargurada. Pediu desculpas, mas disse a Jesus que ainda não era o momento de ser perdoado. Ele ainda não se considerava apto a ser perdoado. Mas a gente vai ver, não é? Que lá na frente, depois de várias e várias reencarnações de sofrimento, houve em seguida, 30 anos depois, começaram as perseguições aos cristãos, a partir do ano 64, com o grande incêndio de Roma, onde Nero culpa os cristãos pelo incêndio e pela destruição de 10 das 12 cidadelas romanas. Então, a partir daí começa o grande martírio dos cristãos. E aí a gente vai ver que Judas passou por isso. Foi cristão em outras encarnações e morreu nas fogueiras, pelos leões, pelas espadas, das mais diversas formas, até que finalmente no século XV ele consegue redimir sua consciência, né? Nascendo de uma forma que fez com que ele pudesse, naquela mesma encarnação, resgatar aquele débito de tantos séculos antes. Foi quando ele nasceu como Joana d'Arc, e aí ele morreu traído, morreu queimado, né? Ficou preso, sofreu torturas. Ele se sentiu agora digno do perdão de Jesus, porque ele sentiu na pele o que Jesus sentiu. Isso acontece com todos nós, não é? Todos os nossos erros, nossos desacertos, nossos débitos com o passado, nós vamos resgatar. Deus é tão bom, né? Que ele vai deixando a gente resgatar devagar. A cada encarnação, a gente vai resgatando um pouquinho desses débitos que nós fizemos lá no passado. Mas vejam só, as circunstâncias da morte de Jesus envolvem diversos e diversos fenômenos, episódios. Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. No domingo anterior, na sexta-feira seguinte, foi condenado à morte, estava já na cruz. Veja como as pessoas são, não é? Como a gente é. Recebe uma pessoa alegremente, festivamente, joga ramos, galhos para o ar, recebendo aquela figura ilustre, e na mesma semana começa a trair essa pessoa, condená-la, julgá-la e condená-la definitivamente. Foi o que aconteceu com Jesus. Pessoas que estavam ali recebendo ele estavam também na crucificação, no julgamento, né? Então, se ele tivesse vindo agora, se ele não tivesse se adiantado 2024 anos, mesmo que ele viesse agora, aconteceria a mesma coisa. A gente tem visto isso aí. Só que dessa vez a gente vê pelas redes sociais, a gente vê pela internet, as pessoas sendo celebradas, queridas. Daqui a pouco essa mesma pessoa está sofrendo críticas, está sofrendo um monte de coisas e é condenada, tem até uma palavra que diz agora, né? Ela é até deletada, né? Cancelada. Então, Jesus teria sido cancelado de novo, porque nós ainda não somos pessoas que compreendemos realmente quando uma pessoa ela é boa de verdade ou não. A gente confunde, não é? Ah, a gente olha logo para os traços exteriores. Ah, é muito bonito, é formoso, é formosa, é charmosa, é isso, é aquilo. Se esquece muitas vezes de analisar o que vai realmente por dentro daquela pessoa e acaba condenando, né? Da mesma forma que enaltece, derruba. Então, não teria havido diferença, não é? Então, a sua via crucis, não é? Ela demonstra para a gente várias e várias situações e circunstâncias. Calúnia, difamação, não é? Colocar uma tabuleta, né, aqui na frente era comum, uma coisa que era muito, era muito cruel aquele processo que Jesus passou. A pessoa era condenada, tiravam tudo que ela tivesse da vida, se ela fosse uma pessoa rica, por exemplo, tiravam tudo dela. No caso de Jesus, não tinham nem o que tirar, não é? Ele não tinha nada, ele não tinha nenhum patrimônio, não é? Então, mas tiraram dele a liberdade de expressão, tiraram dele a sua liberdade de ir e vir, não é?
E, além do mais, escreveram essa tabuleta. E o condenado, além de ser despido, porque era uma das maiores, digamos assim, um dos maiores ataques que se fazia a um condenado era deixá-lo despido. Aquele paninho que a gente vê de Jesus na cruz, não existiu aquele paninho, não é? Ele estava nu, totalmente despido. Aquilo ali foi quando Michelangelo começou a pintar a Capela Sistina, lá em Roma, e ele pintou o teto, né? Quem foi lá na Capela Sistina é a coisa mais linda do mundo, é o teto da capela, com os anjos, com muita coisa. Então, o Michelangelo, ele colocou todo mundo nu, pelado, os anjos, todas as imagens de santos, só que o Papa não gostou e mandou cobrir. Então, aquele paninho é a partir do Renascimento. A pessoa estava nua, realmente. Era para ser afrontada, era para ser execrada. Então, Jesus estava nu, andando nu pelas ruas, carregando aquela cruz. Até que aparece um moço que estava ali, não por acaso, a gente sabe disso. Quem vai falar isso para a gente é Maria Dolores, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, até porque esse fato não está registrado em nenhum evangelho, é uma, é uma informação de espírito para espírito, né? Muitas das coisas que estão nos livros Boa Nova, no caso desse, A Vida Conta, da Maria Dolores, eles tiveram essa informação diretamente dos espíritos superiores. Então, Maria Dolores vai dizer que Simão era um sirineu de uma localidade chamada Cirene, e ele foi até a cidade em busca de ajuda para sua filha. Ele tinha uma filha surda e muda. Então, ele veio andando e, ao chegar, ele ficou assim, sem saber o que era aquela movimentação. Depois é que ele viu que era Jesus que estava sendo levado, não é, pelaquela avenida até chegar no Gólgota, que era o lugar onde ele seria crucificado. E aí Cirineu, curioso, nesse momento um soldado interpela ele e obriga ele a ajudar Jesus a carregar aquela cruz. Ele muito constrangido, porque ele conhecia Jesus, já tinha tido oportunidade de ter visto Jesus falando. E ele disse, aí quando o soldado o chamou, ele disse, moço, eu não posso, eu não tenho tempo, eu estou aqui. Não, você tem. Aí obrigou, né? Obrigou ele a pegar a cruz e ele ajudou Jesus. Olhou para Jesus de forma muito consternada, disse, Senhor, eu lhe conheço, eu não gostaria de estar fazendo isso aqui. Aí Jesus olhou para ele com muito amor, e com muito. Assim ele disse: eu estou aqui porque eu vim atrás de alguém que pudesse me ajudar com a minha filha. Minha filha é cega, é muda. E Jesus disse para ele que ele não se preocupasse, que estava tudo certo. Tanto que quando ele volta para casa, ele encontra a filha dele restaurada, falando e vendo. Está no poema lindo chamado. O nome do poema é O Traço do Cirineu. Maria Dolores, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mas o que é mais bonito é o que Maria Dolores vai dizer aqui no final, que o Cirineu entendeu. A grande lição do Cirineu para todos nós. Qual é essa lição? Se reconhece o bem, o divino troféu, e mesmo praticado involuntariamente, é uma força atraindo a intercessão do céu. Sendo obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz, ele estava fazendo bem, estava fazendo bem. Então ele ganhou mérito, não somente de Jesus, mas do céu, dos espíritos superiores que o ajudaram na cura da sua filha. Então vejam como é importante fazer o bem em qualquer que seja a circunstância que nós estejamos investidos. Além da difamação, houve injustiça, traição, houve a cura dessa garotinha, houve a cura do centurião romano, Gaius Cássius, não é? Quem vai contar essa história para a gente é Hermínio Miranda, no artigo chamado Médium do Anticristo. Esse artigo é tão grande que ele está dividido em duas revistas de Reformador, abril e maio, aliás, março e abril de 1976, quando a FEB divulga esse apanhado de Hermínio Miranda. Ele conversou com vários biógrafos de Hitler, ele pegou várias informações,
E a gente vai entender por que que Hitler tinha uma paixão por aquela arma, né? Por aquela seta, aquela lança, que foi chamada pelos católicos de a lança de Longinos. Quem era Longinos? Gaius Cássius, quando era centurião romano. Gaius Cássius sofria de catarata. E ele já tinha ido a vários e vários, não é? Naquela época, os terapeutas daquela época. Ninguém conseguiu tirar a catarata de Gaius Cássius. Aí ele lembrou-se que tinha ouvido falar de um certo nazareno que fazia curas. E aí ele pediu licença do exército e foi atrás do nazareno. Só que ele não encontrou. Foi em várias localidades. Onde ele chegava, passou por aqui, mas não está mais. Já foi, faz tempo. E ele atrás, atrás, até que ele desistiu e voltou para Jerusalém. Quando ele chega na cidade, ele sabe que Jesus estava sendo crucificado. Correu para lá. Correu ligeiro para lá. Só que quando chegou lá, ele viu que Jesus já estava com a cabeça pendida. Então, ele olhou no chão, porque naquela época também os condenados, os soldados pediam as roupas dos condenados, os pertences, as armas, e estava ali no chão vários pertences, a túnica de Jesus, as sandálias, e aí ele foi atrás de alguma coisa que ele pudesse, porque os romanos sabiam que se furassem entre a terceira e a quarta vértebra, se dali saísse água, ao invés de sangue, o condenado estava morto. E aí, se ele estivesse ainda vivo, o que é que aconteceria? Eles tirariam o condenado dali, quebrariam primeiro as pernas, que era um procedimento romano, e se ele não morresse da dor, dos traumas, aí sim destruíam o crânio, amassavam o crânio da pessoa, né? Quebravam a cabeça da pessoa. Ou seja, era melhor que a pessoa morresse logo, para não ter que passar ainda por tudo isso. Mas a grande lição de Gácios para todos nós é a fé tão grande que ele tinha em Jesus, que ele pegou a lança, ele viu uma lança no chão, pegou aquela lança, levantou e foi furar entre as terceira e quarta vértebras para saber se Jesus estava morto. Que alívio! Jesus estava morto, não teria suas pernas quebradas, nenhum osso seu seria quebrado. Aí, mas antes, ele olhou para cima para ver Jesus e uma gota de sangue desceu e bateu no olho, nos olhos dele. E ele ficou bom da catarata, curou-se da catarata. E a partir dali largou o exército e passou a ser um cidadão comum. Converteu-se ao cristianismo em seguida, lá para frente, mudou de nome, agora se chamava Longinos. E Hitler encontrou essa lança lá no museu na Áustria. A Áustria era a terra natal de Hitler, ele não era alemão, ele era austríaco, mas destruiu o próprio país. E quando soube que essa lança estava no museu da Áustria, ele disse que não explodisse o museu. Foi um lugar que ficou intacto, existe lá até hoje. Mas ele foi lá e pegou a lança, levou para a Alemanha, mandou construir uma cúpula, uma sala secreta e usava a lança nas suas sessões mediúnicas. Hitler era um médium portentoso. Ele tinha uma mediunidade que nem todo mundo tem, que é de psicometria. Ele toca no objeto da pessoa e sabe o que aconteceu com a pessoa, o nome dela, sabe quem é ela. Então, por que isso? Porque quando ele ainda não era Hitler, como a gente conhece, ele visitou esse museu e viu um guia dizendo aos turistas que aquela lança, quem tivesse ela, teria poder sobre o bem e sobre o mal, porque aquela lança tinha tocado Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que ele fez foi ir lá e roubar aquela lança, quando ele era poderoso, né? Ela voltou para lá. Quem for para lá, para a Áustria, nesse museu, vai estar lá, a lança lá numa redoma guardada. Então, vejam, Hitler colocou em perigo a paz mundial com a sua mediunidade mal administrada. Né? Ele tinha essa mediunidade e Hermínio Miranda vai falar do quanto os biógrafos eram estupefatos com ele. Nas reencarnações anteriores dele, ele sempre foi uma pessoa poderosa. Tinha sido mago, feiticeiro, alquimista,
lidava com forças ocultas com a maior facilidade. E sempre muito cruel, não é? Então vejam a grande lição que Hitler nos deixa da sua mediunidade. Cuidemos da nossa mediunidade. Nós sabemos que todas as pessoas podem sofrer tentações, podem sofrer influências por espíritos maus, não é? Jesus, isso era tão sério que Jesus colocou no Pai Nosso, pedindo a Deus, peça a Deus que nos livre das tentações. Porque uma pessoa de bem, ela pode ser tentada. Claro que Jesus nunca foi tentado. Está lá no Evangelho que Jesus foi para o deserto, ficou 40 dias, 40 noites lá jejuando, e o demônio foi até lá. Claro que não, não é? Kardec vai explicar aqui na Gênese que Jesus nunca seria tentado. Um espírito puro não pode, não deve, não consegue ser tentado por nenhuma entidade, por mais poderosa que ela possa ser. Que aquele caso da tentação de Jesus foi uma parábola em que ele se coloca, né, no lugar na história, ele se coloca na própria história. O que ele quer dizer ali, segundo, não é, o próprio Kardec aqui na Gênese, é que qualquer pessoa de bem, ela também pode ser tentada, pode cair numa tentação, a tentação da gula, a tentação do vício, a tentação do sexo, a tentação de qualquer coisa a pessoa pode sofrer, mas é uma pessoa legal, uma pessoa bacana, mas Jesus se coloca ali no lugar de uma pessoa que poderia ter sido tentada. Ninguém nunca viu Jesus sendo tentado, nem nunca viu Jesus no pináculo, porque um dos versículos do Evangelho diz que o demônio levou Jesus para o pináculo do templo de Jerusalém. O templo já era alto, né? Porque ficava numa montanha. Imagine o pináculo lá em cima. Mas ninguém nunca relatou ter visto Jesus no pináculo do templo. Ou seja, Jesus contou uma parábola para que nós pudéssemos entender que a humanidade pode sofrer tentação, sim, oriunda não somente de espíritos encarnados, mas também de espíritos desencarnados. Enfim, então, meus irmãos, a gente vai ver que Jesus, não é, teve toda aquela questão do julgamento, não perguntaram se ele tinha família, quem eram os seus familiares, o que ele fazia, simplesmente conseguiram montar todo um ardil muito bem montado para não somente matá-lo, mas colocar a culpa nos romanos. A gente vê como, desde tempos imemoriais, que nós usamos a nossa inteligência para o mal, não é? Então, em meio àquela multidão, foram plantadas pessoas para gritarem Barrabás, ao invés de gritar Jesus. Foi tudo combinado para que Jesus sofresse tudo aquilo ali. Sabemos que aqueles traumas todos que ele sofreu foram reais, porque existe ainda no meio espírita uma opinião de que Jesus não tenha tido um corpo como o nosso. Há pessoas que não acreditam nisso, não é? Então colocam que o corpo de Jesus, ele podia desmanchar e botar de volta a hora que ele quisesse. Por exemplo, se ele quisesse estar aqui conosco, ele ficava aqui materialmente falando, como se o corpo dele fosse um corpo volátil, né, fluídico, que a gente fosse tentar abraçá-lo e a gente não conseguiria. Sabemos que não, né? A própria Gênese também, aqui, Kardec vai falar sobre esse suposto corpo fluídico de Jesus, dizendo que Jesus não era nenhum agênere, não era aquele ser volátil, fluídico, que a gente pudesse tentar pegar e não conseguisse pegar. Ele tinha um corpo como o nosso. A mãe dele ficou grávida, realmente. É outra coisa que também é muito questionável, é muito, digamos assim, polêmica no meio cristão, é a questão da virgindade de Maria. Se Maria realmente teve uma gestação como qualquer outra mulher tem. Claro que sim. Jesus precisou de um corpo físico que também tivesse interação com a matéria do planeta. Se o corpo dele era melhor do que o nosso, eu não tenho dúvidas. Ninguém nunca ouviu dizer que Jesus tinha ficado doente, tenha tido dor de cabeça, enxaqueca, tenha tido diabetes, pressão alta. Claro que o corpo dele era melhor. Agora, que era igual ao nosso, sim, coração, baço, pulmão, fígado, sangue, plasma,
natural. Maria teve uma gestação normal, não uma gestação fluídica, porque essas mesmas pessoas acreditam que Maria carregou nada na barriga. Ela foi uma gravidez psicológica. Não, claro que não. Então, a Gênese, essa obra extraordinária da codificação espírita, vai nos explicando, junto com a ciência, os fatos que aconteceram realmente em torno da vida e da morte de Jesus. Por exemplo, fala-se que durante a crucificação, os céus se rasgaram, uma escuridão enorme se fez, como se Jesus provocasse vários fenômenos naturais durante a sua crucificação. Também vai ser explicado, não é? O nosso Sol, ele tem manchas, manchas solares que escurecem, que o Sol não brilha o tempo inteiro, brilha menos de 3 a 4 a 5 horas, e não a 18 horas. Ou seja, não foi nada provocado por Jesus aquilo ali, porque dá a impressão que Jesus, talvez chateado com o que lhe fizeram, fez com que, depois da sua morte, os céus se rasgassem, chuva, trovão, relâmpago, absolutamente. O que pode ter acontecido ali, além do mais, pessoas que viram gente que já morreu, os mortos se levantaram, quer dizer, fizeram todo um apanhado de cenas, de efeitos especiais, para dizer, portanto, que Jesus, naquele momento da sua morte, provocou tudo isso. Absolutamente não. Uma grande lição que Jesus nos deixa na cruz, que foi a de ajudar duas pessoas, uma que estava à sua direita e outra à sua esquerda. Só que a que estava à esquerda não queria saber de Jesus, só queria saber de reclamar. Cadê meus amigos? Me abandonou todo mundo, me deixaram morrer sozinho. Cadê fulano? Ficava o tempo todo reclamando. Enquanto o outro pedia desculpas pelo que fazia, pelo que fez. Tanto é que Jesus o ajudou até naquele momento, não é? Outras circunstâncias também que vão falando acerca da morte de Jesus, mas a grande lição do nosso mestre é o perdão das ofensas. Está lá no Pai Nosso. Ele colocou tudo no Pai Nosso, né? Colocou que a gente pedisse o nosso pão de cada dia. Por quê? Naquela época, a pessoa se alimentar era muito difícil para quem era pobre. Era difícil conseguir dinheiro. Jesus já falou de desemprego na sua parábola dos trabalhadores da última hora. Ou seja, desemprego já era algo real naquela época. Não é de hoje que as pessoas estão desempregadas, né? E aquele dono da vinha foi na praça e perguntou: o que vocês estão fazendo aí? Ah, senhor, ninguém veio chamar a gente para fazer trabalho, para trabalhar. Vamos trabalhar na minha vinha. Ou seja, Jesus quer que todos nós trabalhemos em prol de nós mesmos, né? É a grande lição. Enfim, não há nada que Jesus não tenha dito antes, ali no tempo da sua morte. Ah, não, porque Jesus diz: ah, Pai, Senhor, por que me abandonastes? Jesus estava recitando o Salmo naquele momento, o Salmo 22, feito por Davi, lá atrás, o grande rei hebreu, pai de Salomão, que escreveu o Salmo 22, dizendo que as pessoas, na hora que estivessem com problemas, com dificuldades, orassem para Deus, né? E ele coloca lá: Senhor, por que me abandonaste? Davi. Mas Jesus não estava dizendo que estava sendo abandonado por Deus, ele estava recitando uma canção, porque salmo significa música, canção. Ele estava cantando naquele momento, pedindo a Deus que nos perdoasse. Ele colocou isso no Pai Nosso. Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, tudo que Jesus ensinou no Pai Nosso acontece conosco todos os dias. A dificuldade do trabalho, a dificuldade de manter o pão de cada dia, a dificuldade de desculpar, de perdoar, a dificuldade de cair nas tentações. Está tudo lá no Pai Nosso. Tem gente que nem ora o Pai Nosso. Está tudo lá. Toda a receita que a gente precisa para ter um dia bom, um dia tranquilo, e ao acordar, pedir a Deus tudo isso. Garanta, Senhor, o meu pão, que eu possa ter trabalho, que eu possa ter discernimento, que eu possa desculpar as ofensas, que eu possa me livrar do que é mal. Está tudo lá. E a gente não vê,
não usa. Tão importante, não é? Enfim, meus irmãos, digamos que Jesus ele nos dá uma grande lição. A lição mais importante para os cristãos é a ressurreição. A ressurreição. A gente aprende com essa doutrina extraordinária que a morte não existe. E é verdade. Jesus provou isso. Se Jesus não tivesse aparecido depois da sua morte, até hoje a humanidade não acreditaria na vida após a morte, não é? Não teríamos essa constatação. Muito embora que algumas situações após a morte foram criadas a partir da péssima interpretação das parábolas de Jesus. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, João Evangelista vai dizer o seguinte, que os tempos são chegados e que nós vamos ensiná-los a interpretar as parábolas de Jesus. Olha que coisa linda, né? E agora, até que enfim, né? Porque isso foi dito lá a Kardec em 1860 e tantos, e só agora que a gente tem estudos do Evangelho. A gente só estudava a Bíblia, a gente só estudava o Novo Testamento, os espíritas só estudavam os livros espíritas, e o Evangelho de Jesus, cadê? Né? Então, Emmanuel já foi tentando colocar isso na nossa rotina, com aquela coleção Fonte Viva, onde ele pega trechinhos do Evangelho, pequenos, às vezes somente um versículo, e faz uma dissertação maravilhosa. Então, já deu ali as dicas de como nós podemos estudar o Evangelho de Jesus, tirar o espírito da letra, porque quantas mais interpretações? Por exemplo, as penas eternas, o inferno. Quem foi que criou o inferno? O homem. Não foi Deus que criou o inferno, foi o próprio homem, interpretando errado as palavras de Jesus. Parábola do joio e do trigo. Uma parábola que fala sobre o juízo final, por exemplo. Interpretaram que ali a parábola dividia céu para o trigo e joio para o inferno. Era uma péssima. E a gente engoliu isso durante séculos. Séculos nós fomos engolindo isso. Agora não mais, porque nós temos a doutrina espírita que nos ajuda a interpretar corretamente o evangelho de nosso Senhor Jesus. E graças a Deus, o Brasil, sempre saindo na frente dessas questões, já criou o estudo do evangelho de Jesus. E agora as pessoas podem estudar online, presencial, do jeito que quiserem, o Evangelho de Jesus, para ver se a gente tira do nosso arcabouço espiritual tantos erros, tantas interpretações erradas com relação ao Evangelho de Jesus. Mas está acontecendo tanta coisa na humanidade, a humanidade está empolvorosa. O caos é aparente, porque tem muita gente boa na Terra. A gente é que não vê. Mas tem mais gente boa do que gente ruim. Só que os ruins fazem tão bem feito a sua maldade que a impressão que dá é que eles são maioria. E não são. Então, quando nós não formos mais pessoas omissas, pessoas que, não quero confusão para o meu lado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Enquanto a gente for desse jeito, o mal vai prosperando, não é? A impunidade, o crime, a corrupção. E regeneração não existe com corrupção. Ou regeneração ou corrupção. Então, quando as pessoas realmente optarem pela regeneração, aí os maus vão sendo, digamos assim, neutralizados naturalmente. Porque regeneração significa descanso, regeneração significa repouso, está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Planetas regeneradores, aonde os espíritos vão descansar por um tempo, aonde eles vão se retemperar de forças para enfrentar suas provas lá na frente, não é? Então, regeneração é isso. O que a gente precisa fazer é, mesmo num planeta de provas e de expiações, viver como se estivéssemos num mundo de regeneração. Mas não ilusoriamente, mas de verdade, não é? Firmemente. E como a gente vai fazer isso? Fazendo bem. Olha o exemplo do Cirineu. Ele achou que estava fazendo mal a Jesus, levando a cruz dele e tal. Estava fazendo um bem para o nosso Senhor, porque Deus, ele leva em consideração
toda e qualquer ação nossa para o bem. Pode ser uma coisa desse tamanho. Ah, moça, você sabe onde fica a rua tal? É ali. E tem gente que ainda leva lá. Você não imagina o bem que você fez para essa pessoa. E Deus está lá anotando para você, na nossa caderneta de poupança espiritual. Hoje, Edna fez uma boa ação. Hoje, ela ensinou uma pessoa a achar uma rua que a pessoa estava confusa. Hoje, ela ajudou uma pessoa a atravessar. Hoje, ela fez isso. Tudo isso é contabilizado na nossa economia espiritual. Então, o segredo para a regeneração é fazer o bem. Nós precisamos ajudar as pessoas de qualquer maneira, até porque lá na frente pode ser eu que vou precisar. E vou gostar muito se alguém me estender a mão. Então, é o bem sem nenhuma consideração. Kardec conta a história de duas senhoras, né? Lá no Evangelho. Duas senhoras que saíram do teatro bacana lá em Paris, só que era inverno, né? Elas com seus casacos de peles, seus sapatos bem quentinhos, seus gorros bem sua cabeça bem aquecida, sua echarpe no pescoço. E quando elas saíram do teatro, tinha um mendigo assim do lado de fora, tremendo de frio. Aí uma disse assim para a outra: Rapaz, vamos dar o nosso casaco para ele. Aí a outra olhou para o casaco, aquela coisa do apego, né? Olhou assim, vou dar o meu, não. Vou dar, não. Vou em casa buscar outra e trago. Só que nunca voltou para dar, não é? Ou você faz o bem na hora, ou se você deixar para depois, sua caridade esfria, não é? Vai esfriando aquela vontade. Ah, amanhã eu vou, depois de amanhã. Enfim, é fazer o bem na hora que alguém lhe procura. Bezerra de Menezes, segundo conta, ele ia descendo as escadas lá da Federação, ainda não era Brasília, era lá no Rio de Janeiro, e um senhor pedindo ajuda, mal cheirosinho, todo sujinho, as pessoas andando meio de lado para não bater nele, aquela coisa toda. E aí ele viu Bezerra e foi para lá. Senhor, me ajude, eu estou passando fome, não tenho emprego. Aí Bezerra fez assim no bolso, viu que estava só com o dinheiro do bonde, mas disse assim: meu irmão, eu vou lhe dar um abraço. Posso lhe dar um abraço? Aí o moço ficou meio assim, disse, tudo bem. Aí deu um abraço nele, disse assim: olha, hoje à noite, quando você chegar em casa, reúna a sua família, bote água na mesa. Você tem alguma religião? Eu sou católico. Reze para Nossa Senhora, peça a Nossa Senhora para lhe ajudar e vá dormir com a sua família. Aí o rapaz foi, né? Só que Bezerra depois nunca mais viu ele. Passou um tempão. Aí um belo dia apareceu ele, já todo limpinho, todo arrumadinho. Aí disse: Ah, eu vim falar com o senhor. Aí Bezerra não estava muito lembrado dele, tanta gente, né? Mas ele disse: Eu sou aquela pessoa que lhe pediu uma ajuda e o senhor disse que eu fosse para casa. Aí repetiu, né? Aí Bezerra disse: E aí, como é que foi? Ele disse: Ah, o senhor não sabe o que aconteceu. Deu um sono tão grande depois que a gente fez aquela oração. Ele fez o evangelho lá, na verdade, né? E aquela água parece que tinha comprimido para dormir, porque dormiu todo mundo. E aí, no dia seguinte, eu saí de casa com o propósito de arranjar um trabalho. Aí ele passou assim na frente da padaria, e o dono da padaria estava varrendo lá à frente da padaria, e ele pediu. Aí veio aquela ideia. Aí, disse, moço, o senhor quer que eu varra para o senhor? Aí o homem olhou assim para ele, tudo bem. Aí ele varreu, aí varreu ali, varreu atrás. O homem gostou, foi muito, o dono da padaria. Nossa, que cara trabalhador. Aí chegou para ele, aí deu a ele pão, pagou, deu algum dinheiro a ele, deu bastante pão para ele, que ele disse que estava desempregado, contou toda a história. Aí o senhor disse assim: Você quer vir amanhã para varrer de novo? Eu disse: Venho. E assim ele conseguiu um emprego e foi agradecer. Aquela história, né, que Jesus curou alguns cegos e só um voltou para agradecer. Esse senhor tinha um coração bom, não é? Ele voltou para agradecer a Bezerra pelo bem que ele havia feito. Então, o bem pode ser um abraço. A gente pensa que bem é só dinheiro, é roupa, é sapato, é isso, é aquilo, é sopa, é comida. Não, bem é um abraço. Bem é um olhar de compreensão. Bem é uma palavra de conforto. Vá para casa, faça uma oração. Quantas e quantas pessoas chegavam para Chico Xavier assim? E ele nunca deixava aquela pessoa sair dali sem que alguma coisa ele pudesse fazer por ela. Claro que a gente não vai poder salvar a humanidade inteira, mas aqueles que nos aparecem são a nossa humanidade. São aqueles que a gente precisa ajudar.
começando pelos de casa, né? Não adianta ser bonzinho na rua e ser uma pessoa tirânica dentro de casa. Tem que ser bom para todo mundo, para quem está no nosso lar e para quem está na sociedade de uma maneira geral. Então, são as grandes lições que a gente aprende com Jesus, não é? Então, que ele possa nos abençoar, nos proteger e nos desculpar pelas coisas erradas que nós já fizemos e tentarmos, de alguma forma, não repetir mais esses erros do passado. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Feliz domingo. Que Deus nos abençoe. Valeu. Obrigado, Edilar, pela riqueza das informações. Sempre bom relembrar o Cristo, não só nessa época, mas no cotidiano de cada um de nós. Lembrar do exemplo que ele nos deixou e seguir o caminho que ele nos indicou para galgarmos os degraus da evolução. E agora, então, vamos pedir a nossa irmã Carla para fazer a prece de agradecimento. Boa noite a todos. Deus de infinita bondade, agradecemos por esse momento, agradecemos por essa palestra esclarecedora. E em teu nome, eu peço para que todos possamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Agradecemos, Senhor. E em prece, devolva a palavra ao nosso irmão que está à frente dos trabalhos na noite de hoje. Muita paz. Assim seja. E assim concluímos os trabalhos da primeira fase. Permaneçam harmonizados para o passe, aguardando a chamada. Muita paz para todos.